Oi, gente, tudo bom? Então, vou botar aqui desafios e particularidades. Olá, da adolescência. Então, vamos fixar o nosso tema da live de hoje. Fixar comentário. Então, boa noite, gente, tudo bom? Então, hoje vamos falar de desafios e particularidades da adolescência. Muito feliz de ver vocês aqui. Vocês aí que devem ter filhos adolescentes, que trabalham com adolescentes, que têm na família adolescentes. Vamos hoje conversar e conhecer essas particularidades dessa faixa etária. Para mim, né, muito interessante. Para outros, nem tanto. É um excelente tema. Um tema que todos nós que trabalhamos com adolescentes ou que convivemos com adolescentes. E tem uma coisa bem interessante, sabe, gente? Que esse conhecimento dessas particularidades e desses desafios que são viver, né, com essa faixa etária, compreender, eles nos ajudam, nós enquanto adultos, né, a compreendermos bastante informações e bastante questões que permeiam o nosso funcionamento. Tanto conhecer e entender o desenvolvimento infantil, a da criança, né, que a gente tem dentro de nós, que a gente foi um dia, e a mesma coisa desses adolescentes que a gente tem dentro de nós e que nós já fomos um dia. E entender, às vezes, também alguns jovens adultos, que a gente chama de jovens adultos, e que tem um funcionamento ainda muito adolescente no nosso modo de ver. Então, é fundamental que a gente compreenda alguns aspectos. Como sempre que eu falo para vocês, essa live vai ficar lá no IGTV agora, né? Agora mudou. Agora é o IGTV, fica lá, eu deixo lá, pode vir à vontade. Também no meu canal do YouTube, que tem até outras lives e outros vídeos lá para vocês. Então, assim, uma coisa importante da gente saber a respeito desse período da adolescência é que durante muitos anos, né, a área de estudo do desenvolvimento da adolescência foi muito negligenciada. De que maneira? Muito pouco investimento na ciência para pesquisas sobre o funcionamento do cérebro para poder entender esses comportamentos adolescentes. Inclusive até por perceber e acreditar que esses adolescentes, eles são meio que adultos pequenininhos, né? Então, pouco, assim, mais ou menos um pouco mais de 10 de uma década, de 10 anos, né? Um pouco mais de uma década para cá, boa noite, gente. Um pouco mais de uma década para cá, a gente começou a receber, né, os cientistas, os neurocientistas, os psiquiatras, né, os psicólogos, os neurologistas, os médicos, pediatras, ebiatras, essa galera que tem que está inserido dentro da ciência, né, começou a receber mais incentivo e a possibilidade de pesquisas nesse período, nessa faixa etária. E começaram a se descobrir coisas assim. Manda oi para mim. Oi, Felipe. Começaram a descobrir informações assim que são fantásticas, fundamentais, essenciais para nós que trabalhamos com adolescentes, que temos filhos adolescentes, que convivemos com adolescentes, e inclusive para nos ajudar conosco próprio. A gente vai entender isso. Então eu vou trazer para vocês hoje, né, essas informações. Eu vou falar de alguns mitos para que a gente possa aprender a não repeti-los, né, e algumas características, qualidades próprias desse desenvolvimento. O que se investia muito? Se investia muito no desenvolvimento dos recém-nascidos e das crianças e dos idosos. E aí, de uma década para cá, um pouco mais de uma década para cá, estão se investindo nessa faixa etária deslumbrante, maravilhosa, desafiadora. E que para muitos pais é de arrancar o cabelo, para muitos profissionais que trabalham com essa faixa etária é de arrancar os cabelos e de um desespero de entendimento. Mas é assim, faz parte. Então vamos lá para os aprendizados importantes. Então o que é uma adolescência, né, gente? Entenda que a adolescência é um período
que ele é perceptível, você consegue perceber e entender e até dizer, fulaninho é um adolescente, quando ele entra na puberdade, tá? Oi, gente. Então ele entrou na puberdade, aquelas características próprias dessa fase, dessa faixa etária, que é a puberdade, que eu não vou ficar aqui explicando para vocês, né? Aquelas características próprias por volta das meninas por 11 anos e pouco, dos meninos de 12 anos e pouco, por aí, tá? Vamos generalizar para os 12 anos. Começa a aparecer aquelas características próprias da puberdade. Aquelas características próprias da puberdade entraram, e aí o que acontece? Já podemos dizer que é um adolescente. Só que tem uma coisa muito importante, gente. Um adolescente de 11, 12 anos, ele não é uma criança de 10 anos que tem 2 anos, que só tem 2 anos a mais. Não, ele não é mais uma criança, ele é um adolescente. E um adolescente de 11 anos é diferente de um adolescente de 12, que é diferente de um adolescente de 13, que é diferente de um adolescente de 14, que é diferente do adolescente de 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Podendo chegar até a 26, 27, 28. Então o cérebro, ele se desenvolve nesses 12 anos. Este é o período que se chama de fase da adolescência. Adolescer significa desenvolver-se. Desenvolver-se para a nossa vida adulta. Então o cérebro está em desenvolvimento, e por ele estar em desenvolvimento existem questões, alterações próprias dessa faixa etária que a gente chama de remodelagem. O cérebro entra numa reorganização, numa remodelagem. Duas alterações em dimensões próprias, que são as podas neurais e a produção de mielina, são fundamentais que a gente entenda. A gente não vai falar sobre isso aqui especificamente, mas para que vocês entendam a grosso modo, significa o quê? O que é poda neural? São os neurônios. Os neurônios é que faz com que a gente pense, que a gente reflita, que a gente entenda as coisas. Então, numa criança, a gente tem um pensamento concreto. Ela entende as coisas de forma concreta. Fulano entrou pelo cano. Adoro dar esse exemplo. Então, ela vai imaginar uma pessoa entrando num cano. Quando a gente entra na puberdade, que a fase da adolescência se inicia, essas transformações cerebrais, neuronais, elas acontecem. É neurônio, é cérebro. Então, a gente recebe uma infinidade de neurônios e de substâncias cinzentas e brancas, né, que vão começar a se transformar, a se remodelar. Existe uma reorganização. Então, a poda neural nada mais é do que muitas experiências que nós vivemos na infância, elas vão sendo eliminadas da nossa forma de ver as coisas. E novas experiências podem vir a se instalar. Então, a gente realmente vai deixando de expressar no nosso comportamento experiências que muitas vezes vivemos. E comportamentos, por exemplo, quando eu era criança, ou quando meu filho era criança, ele era tão alegre, tão expansivo, tão isso, tão aquilo. E agora que ele está na adolescência, ele é altamente introspectivo, altamente quieto. E isso é que justifica essa remodelagem. Né? E aí, se a gente pergunta para o adolescente se ele sabe, se ele se percebe assim, se faz sentido para ele, por que isso acontece, ele vai falar, eu não faço a menor ideia. Por quê? Porque é uma fase de que ele não tem a menor ideia do que isso está acontecendo, até porque essas informações não são levadas no nosso sistema escolar, no nosso sistema social, familiar. Isso não é informado, isso não é ainda proliferado, né, no meio acadêmico, no meio, sim, está muito restrito ainda, poucas pessoas têm acesso a essas informações. Se trabalha muito pouco com esse olhar, né? E a gente não vou aqui entrar nesses pormenores, fase de menor ideia. E aí, o que acontece? A produção de mielina a produção dessas conexões poderem ser realizadas de uma maneira muito mais rápida, muito mais interessante. E aí a gente vai entender isso nas características próprias dessa faixa etária, tá? Então, é um período do cérebro onde um desenvolvimento muito particular se instala e a gente precisa entender algumas questões que são bem, bem próprias e começar a desmistificar
percepções, entendimentos, formas inclusive de agir com esses adolescentes. Para poder o quê, gente? Para a gente favorecer o desenvolvimento desse adulto. A gente vai internalizando, assim, uma coisa super importante desse processo é o início do processo de individuação. O que é o processo de individuação? É você ter a sua individuação desenvolvida. Uma coisa é ser um indivíduo, uma coisa é ter a sua individualidade, a outra é o seu processo de individuação. É um ser único, é um ser próprio. Ali existe uma particularidade que na minha especialidade como orientadora profissional, isso é muito claro. É nesse momento dessa faixa etária que há a possibilidade desse ser humano poder se apropriar do propósito de vida dele. Para que eu nasci? Para que eu estou aqui? Para fazer o quê? Então, a gente tem um sistema educacional que, lamentavelmente, não favorece essas reflexões, esses aprendizados, porque ele vai percorrer essa faixa etária, esse período de 12 anos. Então, é cruel a gente fazer com que os nossos jovens, adolescentes, saibam, né, do que eles querem fazer no desenvolvimento da carreira, da vida profissional deles, com essa faixa etária de 17, 18, 16, 17, 18, 19 anos, porque eles estão no auge desse desenvolvimento cerebral. E eles estão necessitando de se apropriarem, de começarem a entender esse processo de individuação no mundo. Quando a gente nasce, a gente pouco recebe das pessoas que nos educam, que faz parte da nossa vida, né? Obrigada, eu é que agradeço. A gente pouco recebe confirmações, reconhecimento, legitimações de quem somos. O tempo todo a gente está demonstrando, está ali claro, né, essas particularidades da essência do ser, daquele ser que está ali na nossa frente. E nós recebemos uma educação muito repressora, que nos reprime demais em sermos nós mesmos, por isso que é um desafio a gente ser a gente nesse mundo, né? E aí o que nós fazemos com os adolescentes? A gente faz a mesma coisa que fizeram conosco, porque é muito difícil a gente poder favorecer e colaborar e contribuir com o desenvolvimento desses jovens se a gente não contribui e colabora com o nosso desenvolvimento, né? Eu tenho 2 filhos, um de 24 e um de 22, e é óbvio que eu não agia dessa maneira, com esse conhecimento, quando eles tinham a faixa etária desse pura adolescência. Eles ainda se encontram no desenvolvimento da adolescência deles e acredito que eu devo colaborar e contribuir com alguma coisa nesse sentido. Mas é diferente de quem tem um filho de 13, 14, 15, 16. Né, 17, 18. São particularidades dessa faixa etária. Como eu vou fazer uma série de lives sobre esse assunto, nós vamos abordar sobre sono, drogas, desenvolvimento de doenças mentais, uso de tabaco, de álcool, que mais? Deixa eu ver aqui. Estresse, como é que é o estresse nessa faixa etária, como é que é essa questão da mídia, do digital, né? E por aí afora. Então vão ser vários assuntos que a gente vai trabalhar e vai tratar e vai conversar especificamente sobre cada um deles. Hoje a gente vai falar de uma questão mais genérica, mais geral, para vocês entenderem, tá? Então, o que a gente tem aqui? Por isso que é tão importante a gente se apropriar desse desenvolvimento em nós. Então, deixa eu ver se eu tô seguindo direitinho tudo que eu quero. Tô. Então, quando eu começo a falar dessa remodelagem cerebral, dessa reorganização cerebral, que são essas duas alterações, tanto da poda neural, que ele vai eliminando o que não serve, vai aprendendo coisas que são importantes para ele, e também essa coisa da produção da mielina, de poder fazer essas conexões ficarem mais interessantes e inovadoras, a gente tem segundo Siegel, deixa eu contar para vocês aqui esses 2 autores que eu amo de estudar. É o Siegel, um psiquiatra maravilhoso, neurocientista, e essa psiquiatra também, né, a Frances Jensen também. Esses 2 livros, O Cérebro Adolescente, são os que pautam todos os meus estudos e a minha prática com adolescentes. Se vocês quiserem saber, que são 4 adolescentes. É isso aí, gente. Cada fase, um ano, meses e anos faz uma diferença enorme, tá? E isso a gente vai ver nas outras lives, no desenvolvimento cerebral específico de algumas questões específicas. Hoje a gente vai falar de outros assuntos. Então, existe um modelo que o Siegel trouxe para nós, entender esse funcionamento cerebral, que ele chama de Hand Model of the Brain, que é um modelo
que a gente pode ver na mão do cérebro. Então, olha só, a gente tem uma mão aqui. Isso eu vou falar, gente, a grosso modo, tá bom? Vou tentar fazer com que vocês entendam como é que a gente entender o nosso... Ah, tá. Posso colocar... Vocês me pedem no direct, no WhatsApp, eu mando pra vocês tudo isso, tá? Não tem problema nenhum. Então, a nossa mão tá aqui. Então, vocês fazem assim e assim. Esse é o nosso cérebro. Aqui é como se fosse aqui dentro. Aqui é como se fosse aqui atrás, tá? Então, aqui tá o nosso cérebro. O desenvolvimento cerebral, ele se faz daqui, fica salva no IGTV, e eu também coloco lá no meu canal do YouTube, que tem até outras informações que vocês vão precisar para poder entender isso aqui também melhor. Então, aqui, o nosso cérebro ele se desenvolve de trás para frente, tá? Então ele começa aqui por trás e vem para frente. Então essa parte daqui é essa parte que tá aqui, e essa daqui da mão considera aqui atrás, tá bom? E é lógico que aqui existe os hemisférios, o hemisfério que vai grudando, acho que é o giro cingulado que faz essa conexão, não importa. Então aqui tá o nosso cérebro. O que é aqui, gente? Aqui é o córtex. Aqui representa o córtex. O que é o córtex? É aquela área do cérebro que tem as informações dos processos de tomada de decisão, das reflexões, dos pensamentos. Funciona aqui no córtex, a grosso modo falando, tá? Quando eu levanto os meus dedinhos, o que eu vou ver aqui? O meu polegar. O meu polegar, ele vai representar o sistema límbico. O que é o sistema límbico? O sistema límbico, ele é responsável pelas emoções, pela memória, né? Traz aqui as motivações. Quando eu abro o meu polegar, aqui a gente tem o tronco encefálico, que é uma parte mais profunda do cérebro, ligada aqui à nossa medula espinhal. Então, aqui, o que acontece com isso daqui? O que a gente precisa entender? Que o desenvolvimento cerebral dessa faixa etária precisa que a gente ensine, que a gente forneça um meio, um entorno que favoreça esse desenvolvimento ao longo desses 12 anos. Esse entendimento, ele precisa ser estabelecido, ser levado. Só que ele dá trabalho, né? Porque como o adolescente, ele não é uma criança que está no pensamento concreto. Quando ele bota o pé na puberdade, ele tem o pensamento abstrato, ele se instala, o pensamento de reflexões, ele fica o quê? Ele fala, ele retruca, ele questiona. E isso causa muito estresse para muitos pais, para muitos educadores, para muitas pessoas que trabalham com os adolescentes. Então tá aqui o esqueminha do cérebro, tá? Então eu vou precisar desenvolver razões, informações que estão aqui no córtex, que vão fazer conexão com o meu sistema límbico, com as questões emocionais, que aqui tem o tronco encefálico e a medula, que traz informações do nosso organismo. Então, gerenciar as emoções, entender como o meu corpo funciona, como o meu corpo fala comigo, essas informações vêm para o sistema emocional, temos que entender essas emoções como funcionam, que é o gerenciamento das emoções. Tem lives minhas lá no canal do YouTube, e fazer essa integração com o córtex, que é onde processa o nosso raciocínio, processa as nossas tomadas de decisão, processa... Por isso que eles começam a questionar. E aí, esses dois dedos aqui, eles são representativos do córtex pré-frontal. Que, imagina, lembra que eu falei para vocês que o desenvolvimento é de trás para frente? Então, é a última parte do cérebro que é desenvolvida. Então, aqui, no córtex pré-frontal, é onde ele faz a ligação com o sistema límbico, com o tronco encefálico e com a medula. Então, essa ligação que vai fazer um trabalho de integração do meu ser. Vocês percebem como isso é complexo? Que como esse processo, esse momento, esse período dessa faixa etária, ele precisa ser entendido, porque é um funcionamento cerebral que vai justificar os comportamentos, e como é importante que a gente se aproprie dessas informações, desses conhecimentos, para entender esses comportamentos próprios dessa faixa etária, que não tem certo e errado, não tem cartilha e protocolo, tem um entendimento que é super necessário que se traga para nós, porque isso vai fazer com que a gente entenda determinados jovens com uma faixa etária maior, e eles mesmos se entendam com determinadas dificuldades de tomar decisões, de serem proativos, de irem buscar porque que eles estão presos muitas vezes em drogas, né, em escolhas de
de substâncias e de experiências que vão trazer aquela gratificação, porque o cérebro, ele, nesse momento dessas alterações, né, dessas duas alterações, ali está instalada uma necessidade do cérebro sentir-se gratificado. Então, essa busca de novidades, essa busca de coisas que dão prazer, ela é fundamental nessa faixa etária. Isso faz parte das 4 qualidades que eu vou falar daqui a pouquinho e que a gente precisa aprender a trazer esse aprendizado. Gente, é um processo. Uma criança dá tanto trabalho, um adolescente dá tanto trabalho quanto uma criança, mas trabalhos diferenciados. Porque é necessário que nós, adultos, tenhamos paciência, compreensão, tolerância e saibamos nos posicionar com equilíbrio dentro das nossas possibilidades. Então, quando a gente depois que você explica, fica tão claro como... Quando a gente está diante de um adolescente que fala algo completamente equivocado, completamente absurdo, age de uma maneira completamente sem noção, e o que se passa na cabeça dessa criatura para fazer isso? Muitas vezes a gente fala assim com eles, muitas vezes a gente se posiciona e pensa isso. O que se passa é o cérebro em desenvolvimento. E que eles não têm uma capacidade como é que se fala? Essa integração, ela está em desenvolvimento, ela está em processo. Olha só quantos adultos que a gente conhece que não tem esse equilíbrio o tempo inteiro na vida, que não consegue agir com esse equilíbrio total, com esse discernimento todo. Porque a gente também não recebeu todas essas informações e não exercita isso na nossa vida. Porque o exercício disso, gente, é justamente o processo de individuação do ser humano, é um processo que exige da gente um autoconhecimento que muitas vezes pode ser buscado através de um processo de psicoterapia profundo e que a psicoterapia, como outros recursos, são instrumentos e recursos. Mas o exercício diário disso, eu conheço pessoas, né, que vão para... Eles acham que sabem de tudo, mas é óbvio, porque eles estão ali com uma possibilidade enorme na frente deles. E isso é importante a gente confirmar, mas trazer o discernimento do que é verdade e do que não é. Trazer essa noção de que aquilo pode ser perigoso e não é. Porque a gratificação eles vão buscando o tempo inteiro e eles não medem as consequências. Esse processo do córtex, né, de entender e raciocinar, estabelecer critérios, é o último pedaço aqui, ó, do córtex pré-frontal, que é desenvolvido. E isso dura 12 anos, gente. Dura 12 anos. Eu acho que ainda sou adolescente. Com certeza, Felipe. Atitudes aí que precisam ser amadurecidas. E aí o que acontece? Como é um processo, a gente tem que parar para entender que é um processo. A gente vê na educação, a gente vê, inclusive nas nossas atitudes, uma exigência de se olhar para o jovem, achar que ele é um mini adulto, é um crime. E aí... entender que esse processo de individuação, ele inicia de uma forma muito mais apropriada, porque o adolescente ele tem a capacidade de se apropriar dele, diferente de uma criança, então ele está no início desse processo de percepção dele mesmo. E aí a importância dele ter um entorno que favoreça esse desenvolvimento é fundamental. Então, assim, não tem cartilha e o que é certo e o que é errado. Tem o conhecimento que a gente vai usar na prática e a gente vai experimentando para ver o que é melhor. Então, né, ter a paciência que a gente precisa ter, a tolerância, a compreensão, uma postura de compreensão, de explicação, de trazer o que, olha, isso não pode, isso pode, ao invés de falar, você é isso, você não pode ser assim, e você e coisas horrorosas que a gente escuta aí, né, e que não é por aí que a gente educa. Existe uma frase que eu anotei aonde, que eu não me lembro mais aonde tá, de tantos papéis que eu escrevi para falar aqui com vocês, eu acho que tá aqui, né, aonde, sei lá, que a educação, ela não pode ser a base do medo, né? O medo, ele não educa em nada. Vão lá assistir minha live sobre emoções básicas. Muitas vezes a gente acha que está agindo com autoritarismo, a gente acha que está agindo com autoridade, e na verdade a gente está tá conectando com conteúdos da nossa adolescência que foram reprimidos, que foram, né, internalizados, que foram vivenciados de uma maneira muito no medo, e aí a gente é reativo. E quando a gente tem um filho ou a gente trabalha com um adolescente e ele está agindo daquela maneira, a gente quer agir dessa forma autoritária, a gente se conecta com esse conteúdo que é nosso, não deles. E aí a gente peca na hora de
favorecer e colaborar com esse entendimento. Então, mitos que a gente precisa entender que não se pode mais. Primeiro deles, acho que eu já falei, falar que um adolescente é um aborrecente, é um crime, é ignorância, é preconceito. Eles aborrecem a gente porque se conecta com esses conteúdos nossos que a gente não tem coragem de olhar, porque muitos adultos não fazem terapia, não se trabalham no seu processo de individuação, no seu propósito de vida, não se olham, não se percebem naquilo que está gerando desconforto, que está gerando mal-estar, e vão reproduzir isso no externo, vão delegar isso para o outro, e aí existe uma confusão generalizada. Então bate, briga, expulsa de casa, força as coisas, e não existe diálogo, conversa. Limites são super importantes, limites são fundamentais, tanto quanto na infância, mas de maneiras diferentes, ok? Então, um outro mito é essa coisa dos hormônios, colocar a culpa nos hormônios, tá? Que bom que você nunca gostou desse termo, eu também sempre achei ele apavorante. Botar a culpa nos hormônios é crime também. Olha eu falando de crime, que horror. É um mito, não é uma verdade, porque esses impulsos, esses comportamentos intensos, de emocionais, eles fazem parte dessas qualidades da adolescência que eu vou falar daqui a pouquinho, e os hormônios, eles aparecem em função da puberdade, do desenvolvimento da sexualidade, e a quantidade de hormônios que um adolescente tem é igualzinho que um adulto, nós temos, adultos, tá? O que acontece é que a maneira de lidar com esses hormônios é diferente nas faixas etárias por causa desse desenvolvimento, dessa compreensão desses impulsos do corpo, das emoções e do entendimento das funções, né, de conhecimento das informações. Então esse processo, tudo isso precisa ser integrado. Essa remodelagem, essa reorganização cerebral, ela é importante durante esse período todo, porque vai promovendo essa integração. E o adolescente vai podendo se preparar para essa vida adulta, com muito mais apropriação dele mesmo. E aí vai evitar determinados tipos de problemas. Problemas vamos ter, dificuldades vamos todos. Quem nunca vai agir e nunca vai ter uma escolha equivocada, todos nós, inclusive enquanto adultos. Então é muito importante que a gente promova esse espaço, né, de troca com esses adolescentes. Então, não colocar a culpa nos hormônios, porque é cérebro, tá? Não é uma época onde a vocação ela é estabelecida, não é mesmo, ela é delineada de forma alguma. O cérebro é plástico, ele tem essa característica dessa plasticidade, dessa mudança. Então, esse propósito de vida, esse processo de individuação inicia aqui, ele vai ao longo desses 12 anos inteiros, tá? Muda a criança, eu falei lá na frente, ele muda, né? A criança é de um jeito, daqui a pouco vem toda essa remodelação, esse processo de mudança, de entendimento de quem ele é. Então, a vocação não é estabelecida nesse período, ela só inicia esse processo de descoberta, de conexão com ele mesmo. Então é um crime achar que é nesse período. E como é que ele vai fazer uma escolha profissional? Né? Ele sente que ele precisa fazer, os pais obrigam eles a saberem o que eles precisam ser a vida inteira. E é só uma primeira escolha. Né? Quem quiser saber um pouco mais de orientação profissional, de escolha profissional, vai lá no meu canal do YouTube e ouve lá todos lives e vídeos que eu falo sobre esse trabalho que eu faço já há anos. Né? E como é importante, né? Um trabalho de orientador profissional não é simplesmente fazer com que ele escolha uma profissão, aplicar um teste, não. É trabalhar com essa complexidade que é o ser humano, principalmente nessa faixa etária da adolescência. Provocar essa conexão com ele mesmo e favorecer a família que faça isso também. Um outro mito, que ele passa da imaturidade para a maturidade. Isso não existe, gente. Mas é normal ela não ter idade, não ter. Por isso que um processo com orientador profissional é tão importante, muito importante. Esse profissional, ele favorece, né, esse período tão complexo. Se você quiser, depois me manda uma mensagem que eu mando para você e explico mais ou menos como funciona. Então, é um processo que sai da imaturidade e vai para a maturidade, não existe, porque assim, é difícil, é tenso, é confuso, é apavorante, mas não é imaturo. Então, falar que um adolescente é imaturo é muito ruim, porque imaturidade e maturidade é algo que se desenvolve. Então, ter um comportamento maduro é você poder fazer esse processo de integração e de
de estabelecer critérios, de ter discernimento do que fazer, de como fazer, do que falar. E quem é que tem esse equilíbrio, essa maturidade toda em vários aspectos da vida? Não existe isso. Isso é um processo de desenvolvimento. Então não existe sai da imaturidade e vai para a maturidade. No que existe é um processo de confusão, de crises, de confusão difícil, é apavorante, é remodelagem. Não tem. E o que acontece é um processo de. Então não fala, mas os adolescentes são imaturos. Não, eles são confusos, tá? Imaturos, existem muitos de nós em vários aspectos. Então, vamos mudar isso daí. E também que passa da dependência para a independência. Isso também é outro absurdo, né? Não existe isso. Não vamos olhar para os nossos adolescentes e achar que eles são... Qual idade para o adolescente ter um pouco de maturidade? Não tem idade. Acabei de falar isso daqui. Exigir que tenha maturidade é muito cruel, porque nós não temos em muitos aspectos da nossa vida. Ensinar a agir de maneira madura em determinadas circunstâncias, promover esse aprendizado é o que a gente precisa fazer para os nossos jovens. E isso é um exercício diário. É igual criança, não bota o dedo na tomada, ela vai lá e bota. Não bota o dedo na tomada, ela vai lá e bota. Não bota o dedo na tomada e vai lá, tem que levantar, pegar a criança e vai ter que repetir para esse jovem a mesma coisa 500 vezes. Vai ter que demonstrar, vai ter que falar, vai ter que ter diálogo, vai ter que dar limite. Tá? É muito isso. São mais importantes. Isso é questão de propósito de vida, é mais complexo. Tem umas lives minhas lá que falam sobre isso, que você vai entender essa questão do ser humano, do teu filho, etc. Não posso ir voltando para tudo aqui, senão a gente não consegue, eu não consigo passar para vocês tudo que é importante agora. Mas vocês podem entrar em contato comigo e conversar, não tem problema nenhum, tá bom? Então, eu estava falando dessa questão da dependência e da independência, e da maturidade. Então, não vá querer que seu adolescente seja maduro e tenha independência de uma hora para outra, porque isso não existe. Nós não somos independentes. O processo de interdependência é um movimento da maturidade. Então isso precisa ser aprendido ao longo desses 12 anos, para que eles se tornem adultos que vão poder, de uma certa forma, ter um comportamento e uma expressão no mundo, nas relações, né, com muito mais interdependência. A gente não é independente 100% e nem dependente 100%. E o adolescente, ele não vai sair da dependência para a independência, ele precisa aprender esse processo de interdependência que faz parte da vida do ser humano, tá? Então eu trouxe para vocês 4 mitos que a gente precisa aprender para parar de pensar e parar de falar isso, de reproduzir isso na nossa relação, né, na vida, quando se fala de adolescente, tá bom? E vou trazer para vocês essas 4 qualidades fundamentais, que são perceptíveis nessa faixa etária. Que bom. Que características são essas? A primeira característica ele apresenta uma necessidade, o nosso cérebro apresenta uma necessidade muito grande por gratificação. Isso é verdade. Então a busca por novidades, ela é intensa. Então essas 4 características, 4 qualidades que eu vou falar, elas são bastante intensas nesse momento que inicia a adolescência. E você vai percebendo que ela vai ficando menos intensa e mais moldável, mais administrável, mais integrada ao longo desses 12 anos. Isso é um aprendizado para a vida adulta. Então, adolescer é desenvolver, né, um processo de aprendizado para uma vida adulta, tá bom? Então, essa busca de novidade, ela é um aumento desse desejo de gratificação que é bem intenso nessa faixa etária, na hora que inicia a adolescência. Então vamos ver o lado negativo e o lado positivo dessas 4 qualidades, dessas 4 características. A primeira dela é a busca de novidades. Então, por que é ruim? Aonde que é negativa essa busca de novidades? O que ele vai fazer? Ele vai buscar sensações, né? Ele vai buscar correr riscos, muitas vezes perigosos, porque de uma maneira impulsiva na atitude, para poder o quê? Sentir sensações agradáveis, ver as coisas novas, como é que funcionam. Então,
É natural essa busca pela novidade, essa busca por sensações de gratificação. Um exemplo, eu sou uma mãe que tenho, não é verdade, mas eu sou uma mãe que não gosto muito de sensações assim, tipo, descer numa montanha russa, vamos dizer, essas sensações, assim, bem exageradas. Mas o meu filho é. Então, se eu cerceio isso, ele vai buscar isso em determinadas experiências que podem, né, trazer consequências ruins e fazer com que ele experimente coisas que as consequências são ruins, são negativas. E aí, assim, validar, legitimar isso no meu filho, no meu cliente, seja lá quem for, que eu esteja lidando nesse adolescente, legitimar não significa falar e faz. Não. Ah, você quer experimentar? Que bom que você quer experimentar. Diálogo, conversa, estabelecer limites, permitir até quando, até como. Eu já tenho relatos de pais que vão como é que fala? Andar de skates com os filhos, que eles querem andar, e aí fica mostrando para os filhos a importância de botar os breguetinhos aqui no cotovelo, não sei o quê, porque eles querem andar de skate, eles não querem saber. Eles querem correr, pegar o carro e correr. Então, isso é natural. Quem aí que é adulto, que está me assistindo, que nunca fez essas coisinhas, nunca experimentou coisas diferentes e novas para ver aquela sensação de novidade, de prazer, de gratificação? Então, esse discernimento das consequências, ela não está... Lembra que é do córtex aqui, onde eu penso, que é o último local do cérebro que é desenvolvido? Isso não está muito sendo executado. O cérebro não é capaz de fazer essas decodificações, de trazer esses entendimentos, né? Principalmente no início da adolescência. Por isso que a gente tem que observar e fazer essa postura de conversa mesmo, de comunicação, de estabelecer limites, de também promover, de deixar ir um pouco mais, né? Com certeza, estava pensando nisso. Eles buscam o tempo inteiro. É uma necessidade cerebral, gente. Eu tô falando de cérebro. E aí a gente vai perdendo isso. Nós, adultos, a gente vai, diante das situações da vida, da realidade da vida, a gente vai endurecendo, a gente vai se limitando, a gente vai se reprimindo, a gente vai ficando chato, a gente vai ficando cheio de regras, não pode isso, não pode... Nossa vida é muitas vezes sem graça. E essas qualidades, essas características que se instalam nesse período da adolescência, elas precisam ser alimentadas, elas precisam fazer a manutenção delas ao longo da nossa vida, até a idade quando ficar idoso, porque senão você perde o sentido da vida, perde a vitalidade que a vida tem. Então é óbvio que vão ter pessoas que vão estar mais linkadas e ligadas a isso, e outras nem tanto. Então, quando a gente está diante de um adolescente que tem esse vigor, que tem o cérebro está ali no auge da busca de gratificação, a gente fica meio que pé da vida, porque a gente não faz isso conosco, a gente não promove gratificações. Quantas vezes a gente não se permite ser feliz, não se permite descansar, não se permite ter diversões, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, que são regras que a gente estabelece para nós, né? É isso, uma eterna adolescente, que bom, eu também sou. Mas é lógico que as nossas escolhas, sim, meu amor, estou gravando, ela vai ficar no IGTV e também lá no meu canal do YouTube, que já tem outras lives, tem outros vídeos maravilhosos, eu falando de mim mesma, que vocês podem ouvir sobre inteligência emocional, sobre propósito de vida e outras coisas mais. E eu vou fazer uma série de lives toda segunda-feira, às 20h30, desse assunto da adolescência. Toda segunda-feira, se Deus quiser, eu vou botar para vocês, eu vou fazer as divulgações, estarei aqui falando de outros assuntos importantes dessa faixa etária para vocês poderem entender e poderem produzir isso na vida de vocês, tá bom? Que mais? Então, eu estava falando dessas qualidades, da novidade. Então, essa busca de gratificação, ela é fundamental, ela precisa ser explorada, ela precisa ser legitimada, mas com os limites que a gente precisa dar. Com essas... como é que se diz? Assim, com essas orientações que são olhar para aquela característicazinha daquele adolescente que está ali, único, singular, e favorecer esse processo de individuação, legitimando as coisas, mas não cerceando, não reprimindo, mas legitimando de uma maneira que não é para passar a mão na cabeça, é para dar o ensinamento, para trazer as consequências, mostrar as possibilidades. Muitas vezes a gente vai precisar que eles escolham, dar um voto de confiança, e aí fica de olho, a gente dá trabalho. Criança dá trabalho, adolescente
adolescente dá trabalho. Se relacionar com outro adulto dá trabalho. Né? Nada na vida é um mar de rosas. Tudo dá trabalho, mas pode ser um trabalho que, dependendo da maneira como eu lido comigo e com o outro, seja algo que vá me promover muito mais satisfações do que insatisfações, tá? Vamos passar para a segunda qualidade fundamental, que são 4 qualidades que existem, que aparecem assim de forma bem intensa nessa faixa etária quando inicia a adolescência. E isso vai se desenvolvendo ao longo desses 12 anos, dos 12 aos 24, podendo se estender a 25, 26, 27, 28. Segunda característica, segunda qualidade. A busca do equilíbrio não é fácil mesmo, por isso que a gente tem que se tratar, por isso que a gente tem que se trabalhar, por isso que a gente tem que olhar para esses conteúdos que a gente se conecta em conteúdos nossos quando a gente está lidando com o adolescente, porque vem exatamente quando a gente sai da caixinha, porque eles saem da caixa, eles precisam sair da caixa, pelo amor de Deus, mas só que eles precisam ser orientados o tempo todo, né? Nem sempre a gente tem acesso a tudo que eles fazem, mas a gente tem que ir buscando trazer essas informações dessas realidades da vida para eles, porque eles também têm a verdade deles, que é assim, é assado, e muitas vezes eles vão ter que experimentar para ver que essa realidade não é tão assim, né? É complexo, é trabalhoso, mas vale a pena, porque aí a gente vai poder pensar que a gente fez o dever que a gente deveria ter feito. E sempre com falhas, porque não somos perfeitos. Mas quando a gente trabalha isso na gente, a gente favorece, inclusive, poder proporcionar isso para os nossos filhos. Por exemplo, quando eu tô aqui estressada e eu quero fazer alguma coisa, por exemplo, com a minha filha, que é uma adolescente ainda, mas já é uma adolescente com 24 anos, eu venho pro meu canto, eu vou pra minha terapia, eu vou fazer alguma coisa, uma meditação para poder me centrar, para ver de que é a melhor maneira que eu vou falar com ela, a melhor maneira. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E esse é um exercício para o resto da vida. Não existe perfeição. Existe o exercício de eu estar ali disponível, me disponibilizando para esses aprendizados e também colaborar com esse aprendizado com as pessoas com as quais eu estou ali convivendo, sejam filhos, familiares ou pessoas com quem eu trabalho. Segunda qualidade, engajamento social. Então, o engajamento social, ele é uma conexão com o social. Então, há uma necessidade muito grande de sentimento de pertencimento e isso vai se fazer com os afins. Então, vão ser momentos, a gente percebe essa necessidade de estar com os afins, com os iguais, né, que são os amigos, né? E isso tem o lado positivo e o lado negativo. Lado negativo do engajamento social, dessa necessidade, dessa conexão com o outro, de preferência, que é óbvio, com os afins, porque são os iguais que faz com que a gente se sinta no sentimento de pertencimento, qual é a minha tribo, qual é o meu lugar, tá? Então, o lado negativo, o isolamento social, que muitas vezes a família promove, ou o próprio adolescente se promove, tá? A rejeição dos adultos, muitas vezes, por não permitirem esse espaço com os amigos, o próprio bullying que existe na nossa sociedade, dos diferentes, né? Isso tudo faz... eles se sentem muito bem em grupo, né? Quando eles conseguem se perceber. Isso tudo faz com que eles possam ir para o isolamento dentro deles e faz com que eles dificultem essa relação com os iguais, ou eles só pensem nessa relação com os iguais e se distanciem da família. Então, é importante o adulto perceber, aquele que está ali com aquele adolescente, o que ele faz, como é que ele promove isso, como é que ele favorece isso, ele libera totalmente, ele prende um pouco, como é que é essa conexão, esse diálogo, esse movimento, nossos adolescentes, esse movimento, nessa necessidade do engajamento social. Então, isso é um aprendizado para todos, né? Aonde que eu solto demais, aonde que eu prendo demais, se eu estou rejeitando, se eu estou trazendo para mim, se eu não estou trazendo, né? Essa responsabilidade, essa necessidade de ser de ter essa tribo, de ser iguais, que iguais são esses. Isso é muito importante da gente perceber e ficar ali acompanhando. O lado positivo é que a manutenção de amigos, né, a confecção de amizades e a manutenção das mesmas faz com que a gente estabeleça, como é que fala assim, relações de apoio. Então a gente necessita do outro. É uma necessidade do ser humano estar em relação. Então,
e vira relações de apoio, né? E é super importante. E o engajamento social, a manutenção de amizades, a confecção de amizades, aprender a fazer amizades e a fazer a manutenção delas, que é um processo longo desse período, ele é fundamental porque eles são um dos indicadores, cientistas nos trazem isso, são indicadores de bem-estar e de longevidade na vida da gente. Então, a gente pode ver que pessoas que são mais velhas, idosos, que têm uma qualidade de vida bastante. Eu também preciso muito de você, amiga Cristina. Coraçãozinho para vocês. Então, quando eu aprendo a fazer a manutenção das amizades e tenho amizades na minha vida e faço a manutenção delas e vou exercitando essa manutenção de amizades, e as amizades elas vão, elas vêm, outras ficam, outras vão, mas o tempo todo, eu não tenho idade para fazer amizade, pelo amor de Deus, tá? E o aprendizado de fazer a manutenção delas se faz nesse período, lembra? E isso é um dos indicadores de longevidade, é um dos indicadores de bem-estar na vida. A gente vê aí pessoas idosas que não têm amigos, e olha, muitas delas têm problemas muito sérios de saúde. E aquelas que são mais ativas, que são mais alegres, estão aí inseridas em contextos sociais, em movimentos sociais, em locais com iguais, né? Vocês podem ver isso. E aí, uma coisa que é importante a gente também entender que o que eu ia falar dessas relações? Eu esqueci, mas não tem problema. Deu para entender essa coisa do engajamento social, como ele é importante. Sim, na adolescência, aquelas amizades, principalmente no início da adolescência. Eu odeio fulana, não quero mais saber de fulana, chega de fulana, e daqui a 5 minutos, meia hora, o dia seguinte, eu amo a fulana, mãe, não quero mais falar com ela. Aí, gente, vem um adulto. E tem pessoas aqui que estão me ouvindo que sabem disso e se metem nessa bodega. Aí rompe com os pais dessa criatura, brigam com o próprio, com a própria amiguinho do filho. Gente, que adolescente é esse que tá vindo à tona desse adulto, desse pai, dessa mãe, que tem que agir dessa maneira? Vamos cuidar da nossa adolescente. Pelo amor de Deus, porque isso é natural. É natural essas intensidades emocionais, gente, pelo amor de Deus. Então, ouve, acolhe, ouça, procure conhecer, para saber se realmente aquela amizade ela vai dar conta ou não, ela é saudável ou não, para ser feita a manutenção, ou você tem que ser rompida. Mas não vão agir igual os adolescentes, pelo amor de Deus, tá? Terceira qualidade, característica primordial dessa faixa etária, intensidade emocional. Gente, como eles são intensos, né, nas emoções. E isso aumenta, prolifera. Por quê? Porque o que dá vitalidade à vida são as emoções. Ouçam lá na minha live, nos meus vídeos sobre emoções básicas. Ouçam 1000 vezes para vocês entenderem administrar as emoções. Essas são as emoções que dão vitalidade na vida da gente. É a maneira que a gente reage. Só que a gente tem que saber gerenciar. Lembra aqui do sistema límbico, onde estão as emoções. Aqui está o córtex, onde se processa o conhecimento, a informação, tá? E a gente tem que fazer a interação disso tudo. Tá bom? Isso é muito importante. Então, tem adolescentes que são intensos demais, outros que nem tanto, tá? Porque a intensidade pode tanto ir para fora quanto ir para dentro. Então, a gente tem que ficar de olho, tem que observar. Né? Então, essas intensidades emocionais, elas têm um lado negativo porque elas podem assumir o controle. Então, é o que eu falo lá de você ficar refém das emoções. Tem que ter cuidado com isso, tá? Então, isso é um lado negativo, você ficar refém das emoções. Como é que funcionam as emoções? A gente tem a curva de alto e baixo, né? A gente oscila nas emoções, isso é normal e saber administrar isso é fundamental. Os adolescentes muitas vezes são assim, picos, né? Então, tem adolescentes que têm muito mais intensidade do que outros. E isso é normal. Por isso que as amizades, assim, eu odeio fulano, daqui a pouco eu amo fulano. E aí fica o pai e a mãe, quando se mete, se encalacra junto com isso, né? Porque não consegue separar, né, vai viver e fazer 1000 confusões, aí vê, que eu não quero nem contar, nem pensar nisso mais na minha vida, aí vê que aprendizado é esse, que favorecimento desse entorno você, como adulto, como pai, como mãe, está fazendo para o teu filho para desenvolver essa bodeguinha toda do desenvolvimento cerebral que ele tá ali experimentando sem saber o que fazer com aquilo, tá? Então, o lado positivo... O lado negativo é você não se deixar dominar, não se deixar as emoções assumirem o controle. E o lado positivo é que essa energia, porque emoção é energia pura, ela é muito necessária, ela é fundamental para fazer a vida
fluir, para eu levantar da cama, para eu trabalhar, para eu lidar com as dificuldades, para eu poder... E o mau humor é normal, como lidar com o mau humor, entre em contato com o seu mau humor. Como é que você era? Como é que você lida com a raiva? Porque mau humor tem a ver com raiva, emoção básica. Então vai lá na minha live ver sobre as emoções básicas, né? Porque se tá difícil para você, é porque tá linkando com conteúdos seus, né? De dificuldade de lidar com as suas raivas, as suas frustrações, as suas contrariedades. Mau humor é dificuldade de lidar com as contrariedades e frustrações. E que ele está no aprendizado. Ele não sabe lidar. Né? Ele não tem noção de como lidar. Ou ele está aprendendo, ele está pensando que assim é a maneira mais natural. Né? E não é. E aí a gente tem que trazer a informação, a gente tem que colaborar, contribuir. Eles não são mini adultos, eles são adolescentes, gente, tá? Então é importante essa intensidade emocional, é importante ser legitimado, confirmado, mas ensinar a gerência das emoções. E eu só ensino aquilo que eu sei. Se eu não sei gerenciar minhas emoções, como é que eu vou gerenciar as emoções dos meus filhos? Eu vou ensiná-los a aprenderem a gerenciar as emoções deles, tá? Tudo é aprendizado. Não existe nada diferente do que aprendizado, né? E a quarta e última característica que permeia essa faixa etária é a exploração criativa. O que significa isso, gente? Significa uma expansão da consciência que acontece nessa faixa etária. Tá? Eles questionam, são questionadores, os questionamentos eles são muito fundamentais e necessários, as estratégias, né, de novidades, inovadoras que eles têm. Imagina a nossa educação, né? Quem é educadora que sabe. A nossa educação, o ensino médio, ele favorece a exploração criativa? Ele favorece a expansão da consciência? Não estou falando que a gente não tenha que ter conhecimento dos conteúdos que são dados nas escolas. Não me entendam errado. Mas não é só isso. Então, a exigência do aprendizado desses conteúdos, primeiro, que é feito de uma forma muito inadequada e na contramão do desenvolvimento dessa faixa etária. Por isso a gente vê, vou fazer um parênteses, o índice de crimes e o índice de suicídio nessa faixa etária fazendo assim, ó, crescendo, tá? E aí vem pessoas adultas falar, mas na minha época não era assim. Então, se tem alguém me ouvindo e tá pé da vida comigo, não tem problema nenhum, pode mais é ficar pé da vida. Porque esse na minha época era assim, é ignorância, gente. Porque na nossa época a gente tinha uma educação muito diferente da que a gente dá para os nossos filhos. A situação do mundo era completamente diferente do que eu tinha na minha época quando eu era adolescente. Então não dá para comparar. Ah, mas eu fazia isso, eu tinha responsabilidade. Você foi levado a agir assim por várias circunstâncias, por vários contextos. Então não dá para comparar. O que você faz com o teu filho é completamente diferente do que teu pai fez. Então, e essas informações não existiam. As facilidades do mundo que tem hoje não existiam. A tecnologia da forma que existe não existia. Então, é muito importante que a gente entenda que não dá para ter esse discurso. Esse discurso não leva a gente a lugar nenhum. Só afasta a gente do que a gente precisa fazer, do que a gente precisa conhecer e entender, tá? Então essa expansão de consciência, ela tá no auge. Só que ela tá desgovernada. E aí o que ela faz de lado negativo? Tá? O que ela faz de lado negativo? Ela pode provocar crise de identidade, tá? Que faz com que a criatura se sinta muito vulnerável à pressão de iguais e leva à perda de direção e propósito. O que significa isso? Eu estou no meu mundo dos iguais, ali, vivendo, tentando saber qual é a minha tribo. E a minha tribo vai exigir determinados comportamentos que talvez não sejam aqueles comportamentos que eu queira. Mas como faz parte da minha tribo, eu vou fazer. Então eu entro em crise na minha identidade. Quem sou eu? O que eu quero? O que eu não quero? Quais são os meus valores? Quais não são os meus valores? Né? Então, ter aula de psicologia, eu também acho. Devia ter aula para os educadores, minha filha. Educadores, entendeu? Os professores, né? A galera toda devia estudar psicologia, devia fazer terapia, devia conhecer essas bodegas todas. Para poder a gente ter um mundo melhor, poder, né, favorecer para esse crescimento aí, tá? A educação emocional nas escolas, eu falo isso lá na minha live sobre inteligência emocional. Então,
essa crise de identidade, ela é altamente entendível, compreensível, mas ela não pode permear o adolescente, né? Ela não pode fazer com que ele se sinta vulnerável e perda, que horror, Deus me livre, e perca, né, o senso de identidade dele, porque é um processo de individuação. Então ele precisa estar, né, conectado com ele precisa ser legitimado naquilo que ele quer e no que ele quer. E a última coisa que ele tem é capacidade de dizer não com tanta assertividade, muitas vezes, para aqueles afins. Tá? E, inclusive, não só para os iguais, né, bullying da vida, etc., mas para os próprios pais e educadores que estão ali ditando para eles o que eles têm que ser e o que eles não têm que ser, tá? Aula de filosofia, sociologia, com certeza, não tenha dúvidas. E o que é o lado positivo dessa exploração criativa que está no boom nessa faixa etária, né? A exploração do modo criativo das experiências, né? O senso de rotina que muitos nós adultos, né, trazemos para nós e que a gente fica naquela repetição, os adolescentes, eles têm ali uma exploração de coisas novas, de novidades, de fazer diferente. E isso muitas vezes não é promovido para eles, não é possível, né? É possibilitado, tá? Porque eu tô ali na escola aprendendo aquele conteúdo daquela maneira e muitas vezes aprender de uma outra forma, com outro estímulo, de uma outra maneira, não é dado a eles essa realidade, não é possibilitado a eles essa possibilidade. Então a expansão da consciência vai fazendo assim, né? Vai virando assim, na contramão. Muitas vezes a educação vai na contramão. Os processos, né, educativos e socioeducativos vão na contramão do desenvolvimento do cérebro do adolescente. Então, isso é algo muito sério para a gente levar para a vida, para a gente buscar esses conhecimentos e aplicar isso aonde quer que seja, tá? Então, isso faz com que eles ensinem para os adultos a viver o ordinário de maneira extraordinária. Eu adoro essa frase. Como viver o ordinário de maneira extraordinária. E isso tá assim no auge na vida deles. Gente, muito, muito. A escola parou nessa faixa etária, muito, né? A gente precisa de uma revolução aí, né, dos educadores, da postura das escolas, enfim. Todo mundo sabe disso, não tô falando nenhuma novidade, tá? Então, existem alguns exercícios que a gente pode promover dentro do trabalho da psicoterapia, dentro do trabalho de terapias, dentro do trabalho da educação, para poder favorecer o desenvolvimento, né, desse cérebro nessa faixa etária, que eu vou trazer nas outras lives nas próximas segundas-feiras, tá bom? Um exercício para vocês fazerem. Quem quiser anotar e puder anotar, anote. Quem não puder anotar e não conseguir anotar ou não quiser anotar e depois quiser saber, pode me procurar que eu falo. Primeiro, vocês vão pegar uma folha de papel e vocês vão anotar características, podem ser características, estabelecer características ou podem desenhar. Como é que vocês gostariam que o adolescente fosse? Quem quiser pensar no adolescente que tem dentro de casa, como que eu gostaria que meu adolescente fosse? Quem quiser pensar em si como gostaria que seu adolescente fosse, ou o adolescente que você trabalha fosse. Como eu gostaria que ele fosse? É a primeira resposta. Segunda resposta, segunda folha. Como que é esse adolescente? Como que ele é? Então pode ser tópicos, características, tá bom? E pode ser desenhos. E vocês comparem como que eu gostaria que ele fosse e como ele é. E aí vai trocando figurinhas, vai tentando trazer informações, tomadas de consciência, percepções, ampliações de consciência para vocês, né? De poder adotar posturas diferenciadas diante dessa realidade desses adolescentes na vida, tá bom? Eu só tenho a agradecer a vocês a participação aí comigo. Vai ficar gravado no IGTV, vai estar lá no meu canal do YouTube. Segunda-feira que vem tem mais. Vamos dar continuidade a esse assunto sobre adolescência, sobre esse período fantástico, desafiador, que pode ser explorado com bastante vontade. E se a gente aprender sobre essas qualidades, se a gente aprender sobre esse desenvolvimento cerebral nessa faixa etária, a minha gata acabou de deixar cair um monte de coisa ali. Por isso esse barulho. Aprender tudo isso que faz parte desse universo e que vai favorecer com que a gente promova aí um mundo de adultos mais, né, cientes do trabalho, do processo deles, tá? Então eu só tenho a agradecer a vocês, tá bom? Nos vemos, então, segunda-feira que vem, às 20h30, para dar continuidade a esse assunto, falando de alguns aspectos, outros aspectos de desenvolvimento cerebral.
o que funciona, o que não funciona, né? Lembrando que é um processo de integração do ser humano, é um processo de individuação. E isso é importante que seja feito desde o início e não termina. Conversando com a minha filha ontem, contando para ela que ela é uma adolescente, ela olhou para mim de uma gargalhada, mas o cérebro dela ainda é adolescente. Ainda está em processos de desenvolvimento. Então, gente, ó, um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada pela participação. Querendo me perguntar qualquer coisa, pode entrar lá no direct, pode entrar no meu WhatsApp, pode ser onde vocês quiserem. E meu canal do YouTube vai estar lá e outros vídeos também para vocês, né, aproveitarem e se deleitarem aí com essas informações que eu amo falar. Tá bom? Então, beijo no coração de vocês e muito, mas muita gratidão. Tchau, gente.